Olá, sejam bem-vindos ao canal da Araque Engenharia. Nesse vídeo nós vamos apresentar alguns casos de infiltrações. Podemos ver nessa fotografia um caso de infiltração que ocorre no subsolo de uma garagem. Nesse caso, a umidade ela infiltra na garagem através da junta de construção. A gente pode verificar nessa fotografia que eles já colocaram, o condomínio já aplicou essas bandejas, debaixo das vigas, já no intuito de fazer o desvio, recolhimento dessa água que infiltra e jogando diretamente no piso da garagem. Entretanto, isso não evita o problema que é a corrosão da estrutura de concreto por um longo período. Aqui a gente verifica de novo mais perto essas bandejas onde recolhe a água. Já tentaram fazer um tipo de reparo aplicando uma resina, envelopando a viga com uma resina, mas ainda não foi suficiente para evitar. Então aqui a gente vê a água escorrendo através dessa infiltração. Por que isso ocorre? Bom, a junta de construção ele é um elemento que serve para separar partes da estrutura. O objetivo disso é permitir a movimentação livre dessa estrutura em relação à sua estrutura adjacente. A junta de construção ela realmente ela é uma junta bem larga, ela tem aí 2, 3 centímetros de largura. Então ela realmente permite uma movimentação bastante ampla das estruturas. O processo de impermeabilização desse tipo de junta é com a aplicação de um tarucel, que ele nada mais é do que essa espuma, parece um tipo de uma mangueira de espuma, em que ele serve como um delimitador de profundidade para a aplicação de um selante, que é um mastique. Aqui nessa imagem a gente vê já o mastique aplicado. E pelo mastique ser flexível e o tarucel também ser bastante flexível, ele permite então a movimentação independente dessas duas estruturas. Nesse caso aqui, a gente verifica então duas vigas, a junta de construção no meio, e tentaram aplicar um selante, um mastique, pela parte de baixo da estrutura, o que não é o indicado, porque a umidade ela entra por cima, se acumula aqui dentro e com o tempo acaba encontrando passagens. Então a gente vê aqui ela escorrendo e saindo na parte de baixo. Aqui na parte superior, levantando o mastique, foi possível verificar essa placa de isopor. A placa de isopor realmente ela é utilizada durante a construção para servir como separador entre as duas estruturas. Entretanto, ela deve ser retirada, deve ser aplicado o tarucel e deve ser aplicado o mastique. Nessa fotografia é possível verificar que a espessura do mastique é de apenas alguns milímetros de espessura. Realmente ele não consegue ter uma eficácia muito grande. Então, nesse caso, tem que ser retirado, aplicado novamente o tarucel e uma camada condizente aí de selante. Um outro tipo de infiltração que a gente gostaria de mostrar são as infiltrações diretamente na laje. Nesse caso é um subsolo de garagem, na parte superior ela é externa, então existe uma manta asfáltica cobrindo essa laje. E aqui a gente verifica a infiltração já no estado bem avançado, ocasionando a corrosão da armadura. Então já temos aqui um problema estrutural. E novamente aqui é possível verificar, além da corrosão, também os pontos de infiltração. Então essas manchas aqui mostram a infiltração de água. Nesse caso abrimos aqui uma janela de inspeção na parte superior e verificamos que realmente a manta asfáltica ela está numa situação bastante degradada, ela solta pedaços, ela apresenta uma característica quebradiça. Inclusive, a gente verificou a presença de raízes de plantas passando aqui pela manta asfáltica. E nessa foto lá à direita é possível verificar que há umidade debaixo da manta asfáltica, que não deveria ocorrer. Então, isso comprovando realmente a característica quebradiça e frágil dessa manta, que perdeu totalmente a sua capacidade de impermeabilização. Só para efeito de comparação, em um trecho nós encontramos aqui uma manta asfáltica em boas condições. Então essa aqui é um aspecto de uma manta asfáltica que ainda está em situação bastante favorável.
Bom, um último caso que a gente queria mostrar são justamente essas bolhas, né, na parede desse prédio. Elas são sempre localizadas, nesse caso aqui, ó, isso aqui é uma janela de banheiro, né? Então ela é sempre localizada na lateral dos banheiros, mostrando que é uma infiltração que é decorrente da permeabilidade da umidade de dentro do banheiro para fora da edificação. Aqui também é possível ver, aqui é um banheiro, então a gente verifica nesses dois pavimentos aqui que a impermeabilização de dentro do banheiro está falhando e a umidade então ela consegue passar de dentro para fora. Então isso acontece porque você tem pressões negativas e pressões positivas. O que é pressão negativa? É quando a umidade passa de dentro para fora e ela tenta empurrar a camada impermeabilizante para destacar a camada impermeabilizante da parede. Ao contrário da pressão positiva, em que a umidade ela empurra a camada impermeabilizante em direção à parede. Então é fácil perceber que a pressão negativa ela é muito mais degradante, né? Ela tem uma ação de descolamento comparado com a pressão positiva. Então, nesses casos, é importante fazer a impermeabilização pelo lado de fora com algum tipo de produto, um tipo de material impermeabilizante que seja resistente a pressões negativas. Bom, era os que a gente ia apresentar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, curte e ative as notificações e qualquer dúvida estamos à disposição para te atender. Obrigado.